Explosão na ONU. Países árabes dão as costas ao Hamas e exigem o fim do grupo, o que está por trás desse ultimato inédito. China ameaça a Europa. A visita a Taiwan pode custar caro à União Europeia. A China fala em guerra diplomática total. O Canal do Panamá, símbolo do poder americano, pode agora mudar de bandeira? A China avança. E será que os Estados Unidos assistirão ao fracasso de braços cruzados? Militares americanos mobilizados na fronteira com o México. Putin responde a Trump com sangue. Bombardeios russos matam 20 logo após nova pressão da Casa Branca. Retaliação ou provocação direta? Choque nos BRICS. Trump pune a Índia com tarifas pesadas por comprar petróleo russo. A aliança ruiu. E mais, em plena guerra, Trump propõe acordo secreto com Moscou por terras raras. Aliança improvável ou armadilha estratégica? Reino Unido rompe com Israel e Estados Unidos? Keir Starmer reconhece a Palestina e gera uma tempestade diplomática com aliados históricos. E no Irã, os enforcamentos dobram. O que o regime está preparando? Guerra total ou purga interna brutal? E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao Noticiário com Wilson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Hamas encurralado. Países árabes pedem desarmamento total e saída de Gaza. Delegados internacionais confraternizam na Assembleia Geral da ONU durante uma conferência sobre Gaza. 17 países, incluindo Arábia Saudita, Catar, Egito, Brasil, além da União Europeia e a Liga Árabe, apoiaram uma declaração histórica na sede da ONU pedindo que o Hamas se desarme e abra mão do controle da faixa de Gaza, transferindo a administração do território à autoridade palestina com apoio internacional. Essa declaração de Nova York foi considerada sem precedentes. Pela primeira vez, nações árabes condenaram publicamente o Hamas. O texto também sugere o possível envio de forças estrangeiras para estabilizar Gaza após o fim das hostilidades. Nota-se que nem Israel, nem os Estados Unidos participaram dessa conferência. A iniciativa busca relançar a solução de 2 estados como caminho para encerrar o conflito de décadas entre israelenses e palestinos. Guerra diplomática à vista. China ameaça a União Europeia após visita proibida a Taiwan. Pequim demonstrou forte indignação com uma recente interação oficial entre a União Europeia e Taiwan. Nos últimos dias de julho, membros do Parlamento Europeu visitaram Taipei e se reuniram com o presidente taiwanês Lai Ching-te, o que levou a China a acusá-los de interferência grosseira em assuntos internos chineses. A missão chinesa, junto à União Europeia, emitiu um comunicado condenando firmemente qualquer contato oficial entre autoridades europeias e taiwanesas, instando o bloco europeu a respeitar o princípio de uma só China e seus compromissos políticos com Pequim. Para a China, Taiwan é parte inalienável de seu território, posição rejeitada por Taipei, e visitas desse tipo violam sua soberania. Embora não haja detalhes públicos de medidas retaliatórias específicas, o tom sugere que as autoridades chinesas consideram tais visitas proibidas e ameaçam contramedidas diplomáticas, alimentando tensões entre Pequim e Bruxelas. O episódio aumenta o risco de uma guerra diplomática sino-europeia, no momento em que as relações já estão abaladas por disputas comerciais e pelo apoio europeu à Ucrânia. Canal do Panamá sob nova bandeira? China avança após fracasso dos Estados Unidos com a BlackRock. Navios porta-contêineres atracados no porto de Balboa, um dos terminais do Canal do Panamá. A disputa geopolítica pelo controle de infraestruturas estratégicas ganhou um novo capítulo. Um megacontrato de 23 bilhões de dólares para vender participações em 43 portos globais, incluindo os 2 portos do Canal do Panamá, Balboa e Cristóbal. A empresa americana BlackRock, em consórcio com a MSC, fracassou após forte pressão de Pequim contra o acordo. O negócio, inicialmente bem visto pelo então presidente Donald Trump como forma de reduzir a influência chinesa, enfrentou resistência da China
que exigiu incluir a estatal COSCO Shipping como participante, sinal de que Pequim queria uma fatia direta na operação do canal. Diante da ameaça de investigação antitrust chinesa, a empresa de Hong Kong, CK Hutchison, dona dos portos, deixou expirar o prazo de exclusividade com a BlackRock e anunciou a abertura para reconfigurar a venda com o investidor estratégico da China no consórcio. Em outras palavras, Pequim barrou a retomada Estrela e Listras do canal e agora avança para aumentar sua influência, mantendo sob sua órbita a vital rota marítima. Trump chegou a sugerir retomar o canal para os Estados Unidos, mas a realidade mostra o contrário. A China deixou claro que não abrirá mão do terreno conquistado na região. Ataques no México. Os Estados Unidos estão militarizando a fronteira para salvar sua economia? No contexto de violência ligada ao narcotráfico no México e imigração irregular, o governo Trump intensificou a militarização da fronteira sul dos Estados Unidos. Centenas de soldados foram enviados para apoiar a patrulha de fronteira, e até uma base militar fronteiriça permanente foi anunciada. A resposta mexicana foi de protesto. A presidente Claudia Sheinbaum enviou nota diplomática exigindo respeito à soberania e que as tropas norte-americanas não ultrapassem a fronteira, ressaltando a necessidade de cooperação em vez de ações unilaterais. Trump, porém, justifica sua postura, com duras críticas. Chegou a dizer que o México tem muito medo dos cartéis, rotulou essas organizações criminosas como terroristas e condicionou as relações bilaterais a ações mexicanas contundentes contra elas. Putin responde a Trump com sangue. Bombardeio russo mata 20 na Ucrânia em retaliação velada. O confronto indireto entre Washington e Moscou escalou de forma trágica. Horas após o presidente Donald Trump endurecer o tom contra Vladimir Putin, encurtando para 10 dias o prazo para um cessar-fogo na Ucrânia e ameaçando tarifas massivas se isso não ocorresse, a Rússia lançou um dos ataques mais mortíferos em meses contra as cidades ucranianas. Na noite de 28 para 29 de julho, bombardeios russos atingiram uma prisão na região ocupada de Zaporizhia, além de um hospital e áreas residenciais em Dnipropetrovsk, matando pelo menos 20 pessoas, 22 segundo Zelensky. Entre as vítimas havia civis, prisioneiros e até uma mulher grávida, indícios de ataques deliberados a alvos não militares. Observadores veem nesses bombardeios uma resposta desafiadora de Putin às ameaças de Trump, uma retaliação velada. Em vez de ceder à pressão americana pelo fim do conflito, Moscou sinalizou com sangue que não aceitará ultimatos. O conselheiro ucraniano Andriy Yermak destacou que o regime de Putin, inclusive, passou a fazer ameaças diretas aos Estados Unidos por meio de porta-vozes, pedindo que se imponham sanções econômicas e golpes militares que enfraqueçam a máquina de guerra russa. Horas antes do ataque, Zelensky agradecera as declarações firmes de Trump na hora certa em prol da paz, mas a ofensiva russa abalou qualquer otimismo. A mensagem de Moscou foi clara: não será intimidada por prazos ou tarifas, complicando os esforços diplomáticos e potencialmente aproximando Estados Unidos e Rússia de um confronto mais direto na arena econômica e geopolítica. Índia punida por ajudar membro do BRICS, Trump impõe tarifa pesada de 25% por compra de petróleo russo. A Casa Branca abriu uma frente comercial até então impensável. Sanções tarifárias contra a Índia, tradicional parceira dos Estados Unidos, por seus laços com a Rússia. O presidente Trump anunciou em 30 de julho que os Estados Unidos imporão uma tarifa punitiva de 25% sobre todos os produtos importados da Índia a partir de 1º de agosto. Embora Trump não tenha detalhado formalmente todos os motivos, ele deixou claro em postagem em rede social que está descontente com a relação próxima entre Nova Delhi e Moscou. Trump reclamou que, apesar de considerar a Índia amiga, o país mantém tarifas altíssimas e barreiras comerciais detestáveis que dificultam negócios para os norte-americanos. Além disso, destacou 2 pontos sensíveis. A Índia compra a maior parte de seu armamento da Rússia e é um dos maiores compradores de energia petróleo russa, ao lado da China. Esse fluxo de petrodólares para Moscou contraria o esforço ocidental de isolar Putin. Na visão de Trump, Nova Delhi estaria, na prática, financiando a máquina de guerra russa, enquanto esta continua matando na Ucrânia, algo inaceitável, bradou ele.
A medida gerou surpresa e preocupação em Nova Delhi, que ainda não reagiu oficialmente. Trata-se de um movimento sem precedentes. Punir um membro do BRICS, aliança que inclui Rússia, Índia, China, Brasil e África do Sul, por suas relações com outro membro. A decisão de Trump sinaliza que seu governo está disposto a romper alinhamentos tradicionais e pressionar até aliados se isso servir para estrangular economicamente a Rússia, mesmo correndo o risco de rachar a parceria estratégica com a Índia. Aliança improvável? Trump quer negociar com a Rússia por terras raras em plena guerra. Apesar do clima de confronto entre Washington e Moscou, há uma dimensão curiosa de cooperação sendo aventada. Donald Trump sinalizou o interesse em negociar com a Rússia o acesso a terras raras, minerais estratégicos essenciais, mesmo enquanto a guerra na Ucrânia prossegue. As chamadas terras raras, como lítio, neodímio, são cruciais para a alta tecnologia e defesa, e a China domina sua produção. Buscando reduzir essa dependência, Trump tem buscado acordos de minerais com outros países. Recentemente, firmou parceria com a Ucrânia para a exploração conjunta desses recursos e chegou a colocar o acesso a minerais críticos como condição importante em negociações para encerrar a guerra. Isso sugere que, nos bastidores, Trump estaria disposto a oferecer algum alívio ou incentivo à Rússia em troca de suprimentos de terras raras, compondo uma espécie de aliança improvável econômica. A ideia seria atrair Moscou para longe da órbita chinesa nesse setor. Se a Rússia fornecesse minerais vitais aos Estados Unidos e aliados, poderia receber compensações, facilitando um eventual acordo de paz. Essa abordagem pragmática, misturando geopolítica e negócios, lança dúvidas. Seria uma forma de enfraquecer a aliança Rússia-China ou mesmo de comprar a paz na Ucrânia, dando à Rússia acesso a mercados ocidentais de commodities estratégicas? Por enquanto, é apenas uma proposta ventilada, mas que evidencia a importância geoestratégica dos recursos minerais. A cobiça por terras raras é tamanha que Trump já tenta incluí-las em acordos com países como o Brasil, grande detentor de reservas, para evitar tarifas dos Estados Unidos. Em resumo, em meio à guerra, as raras ofertas de cooperação giram em torno de interesses materiais, indicando que, se for vantajoso para os Estados Unidos, Trump não descarta dialogar até com o Kremlin sobre minerais, mesmo com os canhões ainda fumegando. Execuções dobram no Irã. Regime se prepara para guerra ou purga interna. Sinais preocupantes emergem do Irã. O número de execuções disparou drasticamente em 2025, levantando temores sobre as motivações do regime teocrático. Segundo uma ONG sediada na Noruega, pelo menos 230 pessoas foram executadas apenas no primeiro trimestre de 2025, mais que o dobro do mesmo período de 2024, quando houve 110 execuções. Se mantido esse ritmo, alerta a ONG, o total anual poderá ultrapassar 1.000 execuções até dezembro, um patamar chocante mesmo para os padrões já severos do Irã. Mahmoud Amiri Moghadam, diretor da organização, explica que Teherã usa a pena de morte como ferramenta de opressão para semear medo e prevenir protestos internos, lembrando que novas ondas de manifestações, como as pró-liberdade de 2022, poderiam ameaçar a sobrevivência do regime. A maioria dos executados foi condenada por assassinato, tráfico de drogas ou acusações vagas como inimizade contra Deus, muitas vezes após julgamentos sumários e confissões sob tortura. Curiosamente, os enforcamentos tendem a aumentar quando o regime se sente ameaçado externamente. Ou seja, Teherã pode estar limpando a casa enquanto se prepara para um possível confronto militar, eliminando dissidentes e intimidando a população para evitar levantes durante uma guerra. Também aproveita que a atenção mundial está voltada para outros conflitos, Ucrânia, Gaza e para o embate retórico com os Estados Unidos, para intensificar as punições capitais sem tanta pressão internacional. Observadores dividem opiniões se esse pico de execuções sinaliza um regime reforçando seu controle interno numa paranoica preparação para uma guerra regional, ou se é principalmente uma purga doméstica calculada para esmagar qualquer oposição nascente. A dúvida permanece. Seria a tempestade antes da guerra, ou apenas a face brutal de um governo tentando se perpetuar pelo terror?
Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!